Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs, classe rica e abençoada do Senhor. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez para podermos exaltar o nome do Senhor através do estudo da Sua palavra. Temos já vivido, tempos melhores, porque estamos aí com alguns já vacinados e acredito que em breve, com todos vacinados e com o controle dessa pandemia, desse vírus acontecendo, poderemos enfim estarmos de volta à nossa aula, presencial, que nós estamos ansiando tanto, que estamos com tanta saudade, não é? Mas enquanto isso não acontece, estamos aqui e louvamos o nome do Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá. Estamos estudando, as cartas do apóstolo João. Ainda estamos na primeira carta dele, mas já estamos aí entrando então na reta final, desta carta. E hoje nós vamos estar então estudando a lição de número 13. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, nós te somos gratos, porque o teu amor e a tua misericórdia têm nos sustentado, têm nos guardado, têm nos protegido. Ó Deus, e mesmo em meio a tantas lutas, estamos nós aqui, ó Deus, em mais uma semana, para exaltarmos ao teu nome através, ó Deus, do estudo da tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento e abre também, Senhor, o nosso coração para que a tua palavra possa vir e fazer diferença através das nossas atitudes. Continua conosco, que não seja eu, mas seja o Senhor a estar nos falando também, ó Deus, em mais esta lição. Continua conosco, continua com cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, protegendo, guardando, ó Deus, a cada um e a sua família. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, Vamos lá. Lição de número 13. Título da nossa lição de hoje é A Vitória na Fé. E a nossa lição está então baseada na primeira carta de João, capítulo de número 5. São apenas 5 versículos, mas que vão falar muito ao nosso coração. E então é 1 João, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Vamos fazer uma leitura breve. Eu estou usando a versão NVI. Ok? Então vamos lá. Vamos à leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos o Filho de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Daqui a pouco, então, a gente vai começar a falar, propriamente dito, versículo por versículo. Mas vencer, vencer, vencer e vencer, esse é o objetivo de todos nós. A nossa vida ela é feita de lutas em todo o tempo,
e em todas as situações. Desde a nossa concepção, vivemos em busca de alcançarmos o nosso objetivo. Queremos sempre chegar a algum lugar e com isso, e isso, na verdade, nos faz lutar o tempo todo a fim de alcançarmos essas vitórias, vamos dizer assim. É comum, não é? Ao final de um dia de trabalho, de coisas que fizemos, ou talvez até mesmo ao final da etapa de alguma coisa que nós nos dispomos a fazer, ou que fomos chamados para fazer, nós, depois que passamos por tudo isso, e a gente consegue chegar lá do outro lado, a gente diz assim, ó, venci, hein? Ou vencemos. Nós temos visto, por exemplo, muitas pessoas nesses nossos dias que têm passado, pela Covid e algumas que têm sido inclusive internadas, quando saem, quando vencem, quando passam por esse momento, saem às vezes com uma plaquinha escrita "Eu venci a Covid-19". Então é sinal que lutou, é sinal que batalhou, é sinal que teve que buscar forças, teve que pedir a Deus, teve que usar medicamentos, no caso da enfermidade, para poder conseguir chegar do outro lado, vencer então essa etapa. E é sobre isso, sobre vitória, que João vai nos falar um pouco hoje. Mas não é a vitória em si só, não é? João vai nos falar de algo assim muito mais profundo, vamos dizer assim. E a gente sabe que João nos traz ensinamentos maravilhosos, como já temos tido até aqui, e hoje também não vai ser diferente. Então vamos lá. O primeiro versículo nos diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Bom, quando João diz todo aquele, indica que o cristianismo não exclui ninguém, que todo aquele que põe a sua fé em Cristo como filho de Deus é também filho dele. Porém, a decisão de crermos ou não é nossa. Ou seja, nós também temos de fazer alguma coisa. Mas como cremos se não vimos? Isso tem um nome: fé. E é isso que nos faz aceitar e crer. Se cremos, amamos então o Pai e o Filho, gerado por esse Pai e enviado por esse Pai. Não só podemos ficar falando, dizendo, usando às vezes de palavras até bonitas, para podermos dizer que cremos em Jesus. Isso não pode ser da boca para fora, mas nós devemos mostrar com atitudes que cremos e em quem nós cremos. E é interessante que João ele vai complementando uma coisa com a outra, Quer ver? Vamos ver aqui então o verso de número 2. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Obedecer a Deus através dos seus mandamentos é uma prova de que o amamos, pois quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. É impossível para nós, é impossível para mim, é impossível para você amar a Deus e não amar ao próximo. Assim como é impossível amar o próximo e não amar a Deus. Uma coisa está ligada à outra. E Deus ele é tão maravilhoso, tão perfeito,
que nos deu através da sua própria palavra, e aí é por isso que nós precisamos de crer na palavra de Deus. Ele nos deu não só os 10 mandamentos que estão registrados lá em Êxodo 20, né, e em outras partes da Bíblia também, mas ele também nos deu outros textos onde encontramos os seus mandamentos. O nosso manual de vida, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos traz ainda outros textos, né, falando a respeito desses mandamentos, desses ensinamentos que o próprio Deus nos dá. Nós temos ainda o próprio Jesus também nos afirmando isso. Por exemplo, vamos ver João 14, 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, é através de guardar os seus mandamentos e através também do nosso amor a Deus que ele se manifesta a nós. É assim que Deus faz, não é? Mas vamos lá, vamos seguir aqui, porque, como eu disse, João, ele amarra uma coisa à outra, ele vai meio que dando uma sequência, né, aquilo que ele está falando. E ele vai dizer para nós ainda no verso 3 o seguinte: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são pesados. Amar a Deus é obedecer, praticar e viver os seus mandamentos. Também aqui, João vai contra o que muitos usam como desculpas para não se tornarem crentes em Jesus. Muitos são os que dizem o seguinte, você já deve ter ouvido isso: ah, ser crente é muito ruim. Ah, ser crente é muito chato. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu quero fazer isso, não pode. Eu quero fazer aquilo, não pode. Enquanto que eu, não sendo crente, eu posso fazer tudo o que eu quero. Mas a palavra de Deus vai nos dizer de que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E o que muitos chamam, talvez, né, de proibição, na verdade, são mandamentos do Senhor. E como o texto, né, no versículo que a gente leu agora, nos diz, os mandamentos do Senhor não são pesados. Portanto, se não a pessoa, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos andar por um determinado caminho, que nós não devemos fazer uma determinada coisa, porque os mandamentos do Senhor não são necessariamente proibições só. Deus não está dizendo apenas para nós que nós não devemos fazer isto ou aquilo. A palavra de Deus, né, os mandamentos do Senhor, também vai nos orientar que nós devemos fazer algumas coisas também e como devemos fazê-las. Mas existe uma coisa também que é muito ruim, né? E nos nossos dias, como a gente costuma dizer aqui, não aqui, né, no Brasil, mas infelizmente nós temos assim muitos, né, que estão aí criando e ensinando os seus, digamos, próprios mandamentos, suas leis, seus ensinos dentro das igrejas, não é? Dias desses até estava vendo uma reportagem onde um líder religioso
disse de que a Bíblia está um pouco ultrapassada. Ela foi escrita há muitos anos atrás e que ela precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser atualizada. Logo, ele está dizendo que tudo aquilo que foi escrito não serve para os nossos dias. E aí, quando a gente coloca numa balança, a gente vê de que não tem nada a ver isso que estão dizendo, não é? Que alguns estão dizendo, que até esse líder mesmo disse, de que a palavra de Deus está desatualizada. Outro líder também disse de que a igreja precisa criar um novo livro, não é? Porque esse outro livro já seria um livro também mais atualizado, onde seria mais para o nosso século, para os nossos dias, porque muitas das coisas que foram escritas na Bíblia serviram única e exclusivamente para aquele momento. É bem verdade. É bem verdade isso. Algumas coisas que estão escritas na Bíblia, né, quando a gente pega alguns contextos, elas foram escritas especificamente para alguns momentos. Porém, isso não quer dizer de que a palavra de Deus não está atualizada e que ela não serve para os dias atuais. Isso não quer dizer de que nós temos um livro que serve para nós como bússola, que serve para nós como manual de vida, que esteja ultrapassado, que esteja desatualizado. Porque Deus, Ele não muda. E se o que nós lemos é a sua palavra também não muda. Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E a sua palavra também. Ainda a respeito dessa questão do que João diz, que os mandamentos do Senhor não são pesados, e de que nós conhecemos, né, o amor de Deus quando obedecemos aos seus mandamentos, nós vamos ver no Salmo 19, versículo 7, o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita, Não precisa de ser adicionado nada, não precisa ser tirado nada, não precisa ser mudado nada, não precisa ser atualizado nada, porque a própria lei do Senhor, a própria palavra do Senhor, ela vai se atualizando naturalmente. Ela vai se atualizando naturalmente. Até porque nós vivemos nos reinventando, nos fazendo uma coisa na nossa vida que é como se nós estivéssemos em constante repetição, nós mesmos, nos repetindo. Tanto que você vai ver coisas que acontecem hoje por ação do ser humano, e que você olhar na história, você vai ver que isso aconteceu em alguma parte da história lá atrás, porque nós nos repetimos e nós também nos reinventamos, obviamente. Mas a lei do Senhor, ela é perfeita. E é lindo isso que diz o Salmo, que além da lei do Senhor ser perfeita, ela restaura a alma. E restaurar não é trazer de novo algo que foi danificado pelo tempo, talvez, ou por alguma situação. Restaurar não é isso, é trazer e fazer novamente normal, fazer como foi criado, como foi antes. Então restaura a alma. Ainda nós temos também no Salmo 1, versículos 1 e 2, e aí o Salmo vai dizer assim para nós: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aqui o que a palavra de Deus vai nos dizer. Antes, o seu prazer está em quê? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Logo, querido, a lei do Senhor é perfeita, isto é, sem falhas, e devemos cumpri-la com prazer, com alegria, não é? Devemos meditar na lei do Senhor. E o que é a lei do Senhor? Os seus mandamentos, os seus ensinamentos contidos na palavra do Senhor. Nós temos e encontramos algumas religiões, por exemplo, que usam até a Bíblia, mas usam livros paralelos, ensinamentos de homens paralelamente, para poderem dizer que estão seguindo a Bíblia, mas na verdade estão seguindo os mandamentos de outras pessoas e não necessariamente os ensinamentos do Senhor, não necessariamente os mandamentos do Senhor. Então, os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. E quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho e com um coração sincero, obedecer a esses mandamentos não é um fardo. Não é um fardo. Não é pesado. Não é difícil. Pelo contrário, como a própria palavra diz, antes o nosso prazer está na lei do Senhor. Nós sentimos prazer em seguir os mandamentos, as leis que o nosso Deus nos deu, porque são coisas não para o nosso mal, mas para o nosso bem. No verso 4, seguindo aqui a nossa lição, nós encontramos o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí, só para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, vamos ver aqui o que nos diz. Eu acredito que você já tenha ouvido muito sobre isso, muitas pregações, mas vamos ver o que o próprio João nos conta, lá no capítulo 3 de João, no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 7, onde nós encontramos o próprio Jesus dizendo a Nicodemos algumas coisas. Mas vamos ler. João 3, de 1 a 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. E aí, querido, se queremos, se estamos buscando, se estamos lutando para sermos vencedores neste mundo e também para vermos o reino dos céus, precisamos ser nascidos de Deus, ou seja, sermos nascidos do Espírito e não somente da carne. Da carne, nós nascemos quando, lá do ventre da nossa mãe, nós nascemos, a gente lembra disso, Mas
a palavra nos diz, e Jesus está dizendo a Nicodemos, que é necessário nascer de novo e nascer do Espírito. Nascer do Espírito. Então Jesus está falando com Nicodemos sobre coisas espirituais. E coisas espirituais é realmente complexo de entender, mas nós buscamos a Deus, tanto que Nicodemos, mesmo sendo um homem letrado, um homem importante, ele tem dificuldade para entender isso. E aí ele vai até dizer para Jesus, mas como pode? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não é? E para eu nascer de novo? Não, não é isso que eu estou falando para você não, Nicodemos. Sabe, não é isso. O que eu estou dizendo é que nascer de novo, estou dizendo para você que tem que nascer não da carne mais, mas do Espírito. E quando nós estamos em Deus, nós temos forças e armas espirituais para vencermos o mundo. Então, nascemos novamente, nascemos do Espírito, e Deus nos ensina e nos dá, não é? Porque quando nós estamos nele, ele nos dá força e nos dá armas espirituais para vencermos o mundo, não é? E tantas situações. Vejamos aqui agora mais um texto para complementar um pouco disso que a gente está ouvindo de João. Efésios, capítulo 6, do verso 12 ao verso 18. Vai nos dizer o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica dos santos. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. E contra as coisas que nós estamos lutando, contra os principados, as potestades, né, contra essas forças espirituais do mal, se nós quisermos vencer, nós não vamos vencer com armas materiais ou com armas humanas, mas com armas espirituais. E aí o texto de Efésios vai então nos trazer aqui a respeito, né, desse escudo, né, ou melhor, dessa armadura, né, que nós temos, aonde a fé, a oração, a súplica, né, o evangelho, a própria palavra, as boas novas de Deus e da paz vão ser os nossos aliados ou as nossas ferramentas para podermos vencer então o maligno, vencer então essas situações e isso que vem sempre de contra nós, não é? Como a gente falou lá no início, a nossa vida nesse mundo é uma eterna luta, é uma eterna briga. A gente está lutando o tempo todo, brigando o tempo todo, tentando vencer o tempo todo, tentando alcançar a vitória o tempo todo. Então, o texto de Efésios nos explica justamente sobre essa luta contra o mundo e sobre essas armas, né, que a gente já falou, que nós temos para vencer.
Enquanto que João completa dizendo: e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? O que é que vence o mundo? A nossa fé. E aí eu diria para você que sim, somente através da fé em Deus é que nós vamos conseguir vencer. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, é com a nossa fé que nós vencemos o mundo e agradamos ao nosso Deus. É dessa forma que nós vamos vencer, usando a nossa fé, acreditando em tudo que a palavra de Deus nos diz, buscando cada dia mais e mais aumentar a nossa fé. Porque as coisas de Deus, elas são loucura, não é? Para o mundo, elas são loucura, porque imaginar que você crê num Deus que você não vê, mas você sente, um Deus que você não viu o seu Filho encarnado, mas que você crê que ele enviou o seu Filho encarnado. Um Deus que você não vê, mas você fala com ele e você crê que ele te ouve. Para o mundo isso é loucura. Mas nós chamamos isso de fé. Tão somente de fé. E para terminar aqui o nosso texto, no versículo 5, João pergunta e ao mesmo tempo até responde, né? Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, se cremos que Jesus é o Filho de Deus, logo cremos na palavra de Deus, onde nós encontramos os seus mandamentos. Se cremos na palavra, somos vencedores. Sim, a fé em Deus, né, essa crença, nos leva à vitória sobre e contra o mundo. E nós podemos então encerrar dizendo aqui o seguinte. Vamos meditar. No finalzinho aqui eu queria deixar esse texto para você, né? Porque o título da nossa lição era A Vitória na Fé. E João nos traz todo esse contexto e tudo isso. E existe um outro texto que eu quero ler aqui, quero deixar para você agora no final, que vai nos trazer um resumo disso tudo. E aí é onde eu costumo dizer, e eu já falei isso aqui para você, de que a palavra de Deus ela se complementa, a palavra de Deus ela não nos traz dúvida ou nos traz indagações para a gente poder ficar titubeando, né? Mas isso aqui se contrapõe àquilo, esse texto está indo contra aquele, mas se aqui está dizendo isso, aquilo. Não, a palavra de Deus ela é perfeita, assim como ele é perfeito. Então, Romanos 8, 37 a 39, diz o seguinte: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que Ele nos abençoe, rica e abundantemente. Um grande abraço a todos, Deus nos abençoe e que Ele continue falando aos nossos corações até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.